Fala, minha gente, muito bom dia. Ótimo dia para vocês. A gente vai ao vivo até Criciúma. Neste momento acontece a entrevista coletiva com o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, falando sobre o resgate da menina encontrada depois do sequestro que aconteceu no Sul. Vamos acompanhar ao vivo aqui no SBT. Nos ajudasse onde ele está, que é o Dr. Anselmo, nesses 40 anos aí, mais ou menos 30 extorsões mediante sequestro, todos os casos foram resolvidos e, graças a Deus, nós garantimos 100% de resolução de crimes. Então, isso que eu tenho para dizer. Não vou entrar na questão da investigação propriamente dita, mas estou aqui, Coronel Freiberg também, o governador Jorginho está em São Paulo, gostaria de estar aqui para dizer que a segurança pública de Santa Catarina é uma referência por conta dos seus policiais, que faço uma referência aos policiais da JIC, que trabalharam comigo no passado, 2009, depois 2015, e a delegacia de roubos e antissequestro da DEIC. Os policiais que estão aqui são 8 policiais, que é uma unidade de elite e uma unidade de referência no Brasil na parte de sequestros. E citar algo importante, que é o nosso Cyberlab, criado na Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, que é aí uma virada de chave tecnológica que nós estamos fazendo na Polícia Civil, comandados aí pelo governador Jorginho. Então, agradeço a presença da imprensa aqui, que ajuda a divulgar o nosso trabalho, e hoje de manhã eu prometi para minha filha que eu estava 40 horas acordado, prometi para minha filha que eu ia levar ela no colégio, e quando eu deixei ela lá, Coronel Freiberg, eu fiquei pensando nela nessa condição, e ontem o delegado Regis, que está aqui, ele, 4 horas da manhã, lá na DIC, a gente estava conversando, fazendo um debriefing, e ele disse que se acontecesse algo com o filho dele, ele deixaria nas mãos do Anselmo, porque ele sabe que o Anselmo ia resolver o problema. Então, obrigado, Anselmo, por tudo que tu faz pelas pessoas. Esse é o delegado Ulisses Gabriel, está neste momento, comentou ali sobre a atuação do delegado Anselmo em Criciúma, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, explicando o trabalho das equipes de segurança pública para o resgate dessa garotinha. Ela foi levada em sequestro quando chegava do jogo do Criciúma com o pai. Infelizmente, aconteceu esse sequestro que chamou a atenção de todo o Brasil. Há alguns meses já não acontecia um caso assim aqui em Santa Catarina mesmo, há anos. Vamos ouvir, assistir o delegado Anselmo falando aqui no SBT. Segunda observação, né? Ontem, e a imprensa acompanhou bastante com relação ao caso em si, houve uma movimentação muito forte por parte das forças de segurança com relação à questão da divulgação. Tá? E explicando um pouquinho para entenderem, o delegado Yuri vai abordar isso mais para frente também. Nós seguimos protocolos rígidos com relação a um objetivo específico numa situação como essa de extorsão mediante sequestro: a preservação da vida de quem está sendo mantido refém, de quem está correndo risco de vida. Tá? E todos já ouviram, né, em algum momento aquela expressão assim, neste momento não podemos divulgar porque isso, né, atrapalha a investigação. Numa situação como o crime que aconteceu ontem, não é atrapalhar a investigação, é aumentar o risco de morte de alguém que está sendo mantido refém. Então, por isso que nós seguimos, né, digamos assim, um rigor ainda maior com relação a isso, só para os senhores entenderem, né? Bem, começando a explicar um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho, né, como é que funciona quando temos uma situação, um evento crítico, né, como se fala dentro da doutrina policial, o tal do gerenciamento de crises. Preenchidas algumas características, né, que uma delas é exatamente termos uma pessoa correndo esse risco de morte, nós temos 2 frentes de atuação diferentes, né? A primeira, como acabei de mencionar, é a de preservar, garantir a vida de quem está aí naquela situação, sendo mantido em casa, sendo sequestrado. E nisso existe toda uma frente,
né, de trabalho que envolve a questão de negociação, que envolve a busca e a localização, o resgate dessa pessoa, tá, para que faça cessar aquele risco ou, no mínimo, a gente diminua, né, as chances de acontecer alguma coisa errada. Então, isso é a parte do gerenciamento de crise numa situação dessas. Paralelamente a isso, tá, nós temos o trabalho tradicional, por assim dizer, de investigação, aquele que busca responsabilizar e identificar, uma vez acontecido o crime, para que, né, respondam criminalmente à justiça os seus respectivos autores. Então, só isso já torna uma situação mais complexa, porque nós temos duas frentes diferentes de trabalho. Às vezes se comunicam, mas a situação se torna, né, mais complicada por conta disso. Por que eu estou fazendo essa introdução e fazendo essa explicação? Porque ontem, né, ao longo do dia todo, exatamente o nosso trabalho, que eu falava agora, quanto à divulgação, à não divulgação, né, ao envolvimento de unidades policiais, aos esforços ou trabalhos que estão sendo feitos, uma vez divulgados, acabam piorando o risco de vida de quem está sendo mantido refém. É aí que entra, né, aquela coisa de vai atrapalhar a investigação. Não, é muito mais grave, é muito mais complexo. Nós temos uma situação onde a pessoa que está sendo mantida refém lá, ela passa a correr maior risco, né? Ou esse tempo de risco acaba aumentando, e essa é uma situação que nós tivemos de maior complexidade ao longo do dia. A menina que foi mantida refém, para vocês entenderem, não foi levada para um local específico. Ela foi mantida ao longo de mais de 24 horas dentro de porta-malas de automóveis. Amarrada, amordaçada, sem se alimentar. Parou em 2 oportunidades onde deixaram ela descer, onde não sabia nada, não via o que estava acontecendo, apenas para fazer suas necessidades. Então, não estávamos nem sequer falando de um local específico, estávamos falando de uma criança sendo mantida como refém dentro de um porta-malas de um carro, onde, né, abordagens equivocadas, onde uma eventual perseguição, uma eventual fuga, situações de pressão podem simplesmente fazer com que o motorista do carro acabe capotando o carro e ela sofrendo lesões, né, desnecessárias, por assim dizer, no porta-malas. Tudo isso se está avaliando quando está se trabalhando com gerenciamento de crises. Bom, pontualmente falando sobre o trabalho, né, nosso da Polícia Civil, uma grande parceria com a Polícia Científica ao longo do dia ontem, se começou, né, com a grande notícia, enfim, o acionamento através das nossas delegacias aqui de Criciúma mesmo, e desde o primeiro momento o delegado Yuri, à frente da DIC, já passou a fazer as primeiras providências, e em seguida acionando a nossa delegacia de roubos e sequestro, que é baseada na DEIC, lá em Florianópolis, e que com abrangência estadual, né, atua em situações mais complexas, crimes envolvendo organizações criminosas, investigações mais sensíveis, em qualquer lugar do estado, né, independente da cidade onde aconteça. Com isso, houve um trabalho efetivamente de acompanhamento, né, com relação à parte de negociação e, paralelamente, como expliquei antes, né, às investigações. Bom, vamos lá. As equipes mobilizadas, né, nós temos todo um trabalho de análise, todo um trabalho sendo feito nos bastidores, que ninguém vê, e nem a família que está envolvida, né, que está sofrendo aquele sequestro vê, e que nem sequer, muitas vezes, aliás, sempre, a cúpula da segurança pública vê. É um trabalho que precisa ser silencioso, é um trabalho que precisa ser cirúrgico, porque ao longo do dia todo, o objetivo primordial, é conseguir resgatar e garantir a integridade física de quem está sendo mantido refém. Então, digamos que dezenas de policiais estão fazendo os trabalhos dos bastidores, enquanto o que é visto muitas vezes pode parecer uma inércia, pode parecer que não está aparecendo alguma coisa.
Só que a gente, como fala, né, na gíria policial, uma situação dessas não pode chutar uma porta errada. A gente não pode correr o risco de pegar alguém que não vá, ou que vá piorar o cenário, ou que vá contribuir para que o risco de vida daquela pessoa aumente. Por isso, tão silencioso, por isso, tão discreto o trabalho policial neste momento, quando estamos aí diante de uma situação de crise. O que foi percebido desde o início, né? Houve a ação montada para que essa menina fosse sequestrada. O local da residência dela, inclusive, os autores previamente acabaram trancando um portão, o portão de entrada do veículo, colocaram uma corrente com um cadeado nesse local, para que então o pai da menina, quando estava chegando em casa com ela, não conseguisse entrar, tivesse aquela entrada dificultada, né, num primeiro momento. Com isso, ele não pôde ingressar com o carro direto dentro da residência, teve que parar o carro já de frente à casa dele, em via pública, né? Momento em que foram abordados por 5 criminosos em 2 veículos, com bastante... não houve agressão física direta, né? Houve uma luta corporal onde o pai da menina reagiu, tentou desvencilhar e por conta disso imobilizaram ele, mas sem lesões, né, no primeiro momento. Numa ação bastante rápida, que ele nos relatou que mais ou menos por 30 segundos em que foram atacados, ao dar em si e os criminosos ali já saírem, percebeu então que ela tinha sido levada, que estava no carro dele. Tá? E a partir dali então é que houve essa notícia e foi percebido. Já por volta das... e sem novidade, sem notícia alguma durante a madrugada ainda, né, de ontem no caso. Por volta das 6 horas da manhã é que fizeram o primeiro contato via rede social com o genitor da criança, aquele que estava acompanhando, né, ela no momento do arrebatamento, né, quando pegam uma pessoa como refém, nós chamamos de arrebatamento, enviando fotografia de uma carta e fazendo uma série de exigências, além do pagamento de um valor superior a 11 milhões de reais. Tá? Não se tem a explicação ainda com relação a esse valor específico. Tá? As informações são bastante, como é que eu vou dizer, ainda infundadas, né? Ao longo do dia surgiram diversas motivações que teriam levado a esse crime de extorsão mediante sequestro, nenhuma delas ainda confirmada, tá? Algumas envolvendo uma questão das empresas, né? da família que foi vítima deste crime, que até o momento não procedem também, mas informações diferentes querendo dar uma razão, uma motivação para este crime. O que tem se configurado até o momento mais forte é a hipótese de que era simplesmente obter dinheiro, tentar conseguir dinheiro, né? Um valor que não sequer irreal com relação ao que estava a condição, enfim, teria disponibilidade imediata de pagamento. A carta, evidentemente, contendo ameaças com relação, especificamente, não se noticiar o crime e não haver a prisão de qualquer envolvido enquanto transcorresse a negociação. Isto porque uma ameaça séria e concreta. Se acontecesse, seria enviada um membro superior ou um membro inferior da criança para ser entregue na casa da família ou até numa unidade policial, se não fossem cumpridas as exigências. Colocava um prazo também já de 72 horas para que fosse providenciados os valores, né? O que faz parte do jogo, por assim dizer, né? São situações ali onde os criminosos querem aterrorizar, querem assustar, querem obrigar de um jeito ou de outro a família que faça o pagamento. Com essa caracterização do crime de extorsão mediante sequestro, né, nós tínhamos já o sequestro acontecido à meia-noite, porém às 6 da manhã, então, uma situação mais grave, por assim dizer, pelo menos juridicamente falando, é um crime mais grave, o de extorsão mediante sequestro.
E com isso, as juntas, a Delegacia de Roubos e Sequestro da DEIC e a DIC de Joinville, com equipes que... Eu falei o quê? Joinville, perdão. Onde é que eu estou mesmo? Delegacia de Roubos e Sequestro, da nossa DEIC e a DIC de Criciúma, com as suas equipes afinadas, passaram a realizar uma série de diligências, uma série de buscas de informações, Polícia Militar em campo também fazendo o seu trabalho. Como eu falei, não só para apurar o crime em si, a responsabilização jurídica, mas especialmente para conseguir ter elementos sobre o que... a localização, a condição dessa refém onde estivesse sendo mantido. E ao longo do dia nós fomos avançando, sem poder divulgar, sem poder noticiar de maneira alguma esses avanços, porque, olha, nós estamos vendo um local, nós estamos buscando informações em determinada localidade. Opa, se essa menina estiver sendo mantida refém lá, o que os criminosos vão pensar e vão fazer? Tirar ela de lá. E quando a gente fala em dificultar o trabalho, significa... Vou fazer uma pergunta retórica aqui que vai parecer tola, Quanto tempo uma pessoa corre risco de vida durante 5 horas? Eu sei que a pergunta é idiota. Quanto tempo uma pessoa corre risco de morte durante 5 dias? Então, proporcionalmente, ela tem mais risco simplesmente pelo fato de demorar. Então, dificultar o trabalho, onde se tira um refém de um local e se leva para outro local, faz com que esse risco se agrave. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Por conta da divulgação, da repercussão que tomou, de um jeito ou de outro, algumas ações policiais sendo mencionadas, foi o que efetivamente aconteceu. A situação de risco se complicou, houve uma movimentação dos criminosos que nem eles pretendiam fazer, mas que acabaram fazendo por conta dessa mobilização, dessa veiculação, na realidade. Então, criminosos passaram a circular por outros locais, passaram a mudar de cidades com frequência ontem ao longo do dia, e o que tivemos foi a movimentação da refém sendo levada para fora de Santa Catarina, inclusive. Durante a tarde, já na meados da tarde para o início da noite, foi constatada essa situação, uma situação que demonstra um esforço e uma preocupação dos autores ali para que a ação policial fosse frustrada, ou que não houvesse uma intervenção policial, numa situação então que acaba complicando um pouco e sendo mais desafiador ainda com relação à localização. E por conta dessa, só para entender, até porque já tem alguns fatos sendo veiculados ali, e por conta dessa situação, houve o contato com a polícia com relação a um advogado criminalista que teria uma interlocução com os autores, no sentido de colaborar, até porque ele mencionou também que a filha dele seria a colega de escola, que seria amiga da menina que foi sequestrada, e aí uma disposição por colaboração com relação à localização, enfim, a fazer cessar essa situação, o risco ou o sequestro, por assim dizer. Algo sempre também arriscado, nós não sabemos, só para entenderem, nós nunca sabemos quem está envolvido num crime de extorsão mediante sequestro. Às vezes, dentro da própria família que está sofrendo aquela ação, pode haver alguém envolvido numa situação dessas. Eu já tive a infelicidade de um parente direto, de um irmão estar envolvido no sequestro do próprio irmão. Então, vejam, teoricamente são pessoas vítimas? Teoricamente são. Mas a nossa cautela e o nosso cuidado precisa ser imenso com relação a esse tipo de situação. E então, por conta da repercussão, por conta da veiculação toda que acabou tendo, foi decidida como uma estratégia para o gerenciamento de crise ali, monitorar e ainda assim permitir essa colaboração para que
a prioridade fosse mantida, né? A menina retornar em segurança. Por conta disso, então, o desfecho, né, ontem já à tarde da noite, quanto à libertação dela, isso sendo deixada amarrada pelas mãos, os pés e vendada à beira de uma estrada no estado do Rio Grande do Sul, na região da cidade de Três Cachoeiras, tá? Já distante ali uns 40 quilômetros da divisa com Santa Catarina, né? Uma situação, como eu falei, né, sendo monitorada por conta de não se poder, por exemplo, correr o risco dela ser libertada por alguém e ser pega por outro, né? Acabar se tornando refém numa segunda situação. Para entenderem a complexidade e os riscos, né, não só riscos de vida ou riscos operacionais, mas os riscos na tomada de decisão que precisamos ter em situações como essa. Felizmente, né, houve um bom desfecho. A menina então foi libertada, buscamos ela na sequência para que pudesse retornar à família em segurança e saudável. Ela não sofreu agressão física, ela teve a liberdade restringida, marcas com relação foram usadas fitas lacre para que ela fosse amarrada, tá, tanto nos pés quanto nas mãos, mas não houve agressão, violência física contra ela fora essa situação. Chegou a sofrer ameaça de morte enquanto estava sendo mantida sequestrada, né? Mas tem que destacar aqui de uma firmeza e uma serenidade que a menina esteve ontem impressionantes, né? Com situações como muitos adultos que nós já nos deparamos extremamente abalados, extremamente assim, pessoas que ficam destruídas do ponto de vista psicológico, e que, diferente disso, ontem ela estava bastante, como o pai já havia nos mencionado antes, né, Yuri, logo cedo, que ela tinha uma grande maturidade apesar da idade. Se mostrou isso, o que a gente sabe que é digamos assim, uma facilidade para que ela consiga se recuperar desse trauma, né? É uma situação extremamente assustadora. Então, foi atendida no primeiro momento, inclusive para a equipe médica, que foi solicitado apoio. A Polícia Rodoviária Federal solicitou a presença do atendimento médico da concessionária da rodovia, para que fosse, né, conferido ali se ela estava em condições. Foi tranquilo com relação a isso, e aí trazida então para a casa deles aqui em Criciúma, tarde da noite. Esse é o delegado Anselmo Cruz, de Criciúma, trazendo os detalhes desta história que terminou com um final feliz no sul do estado, o sequestro desta garotinha. O delegado Anselmo explicando detalhes de como ela ficou um cativeiro móvel, podemos dizer assim, o porta-mala de um carro. E ela foi trocada de carro para outro. Os criminosos, então, fizeram um contato com a família no início da manhã seguinte ao sequestro, pedindo mais de 11 milhões de reais em resgate. Começou, então, o processo de investigação e um delegado da polícia liberou para que um advogado conhecido da família também entrasse no processo e começasse a conversar com os criminosos. Esse advogado tem uma filha que é amiga da menina sequestrada. Inclusive, foi esse advogado que teria encontrado depois a criança. Vamos voltar a Criciúma. O SBT está transmitindo ao vivo todos os detalhes na coletiva de imprensa. A menina já está em casa com a família. Mais um delegado da Polícia Civil traz agora novas informações. Vamos acompanhar. Cabe esse agradecimento. Outro ponto que eu quero destacar, em especial, esse time, né, de escrivães e agentes de polícia. Isso que a gente tem que deixar bem claro. O protagonismo deles na investigação são pessoas extremamente dedicadas, que não fazem a ideia das dificuldades e de quão é necessária a abnegação para superar isso. Então fica meu agradecimento direto pessoal aos integrantes da DIC de Criciúma,
dadas à lei, por todos aqueles que participaram desse polícia, mais por isso. Muito obrigado, vocês são protagonistas, né? Muito obrigado. Tem duas palavras que a gente pode tratar dessa investigação, né? Que ela é muito peculiar, ela é diferente de tudo. Extorsões, mediante sequestro, elas é um mundo à parte. Tá? Por isso que talvez a gente, vocês não tenham uma compreensão tão adequada e a gente precise reforçar isso com tanta frequência. E, claro, não é culpa de ninguém, mas a gente tem que trazer essas informações para evitar que isso mais para frente venha a prejudicar, que não foi o caso, né? Agora no final deu tudo certo. Mas duas palavras, complexidade, né? É uma situação muito complexa. É diferente de tudo. Tá? E com relação a essa operação, sucesso. Tá? Sucesso. Refém liberada, tá? Temos uma pessoa presa, a investigação muito bem encaminhada. Delegado Yuri também trazendo sua visão e detalhes. Eu tenho áudio desse vídeo que está na tela agora, irmão, por gentileza, 11h54, a emoção no momento em que a criança chega em casa. Bairro Pio Correia, Criciúma. Olha só quanta gente, as forças de segurança pública, a família reunida, os amigos, os familiares mais próximos, acompanhando a chegada. Foi a noite desta quarta-feira. Na noite desta quarta-feira, quando a criança retornava para casa depois de um dia de sequestro. Mais um crime na região sul do estado, Criciúma, né? Que surpreende. Você vai lembrar do assalto digno de filme que aconteceu no sul do estado. E agora mais um caso, mais um crime que repercute em todo o Brasil. Grande trabalho das forças de segurança, a proteção de Deus. E a criança está de volta à casa da família. A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes explicando do momento exato em que a criança foi levada, o dia de tensão e o momento em que ela volta para casa. Michael Marinho. Os primeiros minutos da quarta-feira começaram em pânico e terror para uma família de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Isso porque depois de acompanharem um jogo do Criciúma pela Série B, pai e filha, ao chegarem em sua residência no bairro Pio Correia, área nobre da cidade, logo depois da meia-noite, não conseguiram abrir o portão da frente do imóvel. Havia uma corrente com um cadeado, colocada por criminosos. E isso fez com que o pai se dirigisse ao portão lateral, em uma rua com pouca iluminação. Neste momento foram abordados pelos sequestradores, que estavam em 2 carros. Ao todo eram 5 indivíduos. O pai chegou a entrar em luta corporal. Vizinhos pediram socorro, mas a menina de 10 anos de idade foi levada. A situação poderia ter sido ainda pior, isso porque no carro havia mais uma criança, um menino que acompanhou a família no jogo. A mãe do garoto estava no primeiro portão. Ali mesmo ela pegou o filho e foi embora, antes de pai e filha se dirigirem até o outro portão, onde os criminosos estavam esperando. Minutos depois, um dos carros usados pelos criminosos, um Volkswagen Jetta, foi incendiado em outro bairro da cidade. O carro estava com as placas adulteradas de outros 2 carros, um deles furtado há 10 dias. Pertences da garota, como o celular, e também um moletom e uma touca balaclave de um dos suspeitos foi localizado. A Polícia Militar de Criciúma e cidades vizinhas se mobilizaram, inclusive policiais de folga, formando uma força-tarefa para localizar a vítima. As polícias civil e militar mantiveram um silêncio, sem passar informações para não interferir nas investigações. Nós sabemos da curiosidade de vocês da imprensa, a curiosidade da comunidade principalmente, mas o que posso dizer é que nós estamos trabalhando, mas ainda não podemos trazer nenhum tipo de informação, repito, sob pena de nós atrapalharmos os trabalhos de investigação. Uma central de inteligência foi montada na DIC, Divisão de Investigação Criminal, onde se concentraram os trabalhos da Polícia Civil, Militar, DEIC e Polícia Científica. No final da manhã de quarta, outro carro que supostamente foi usado pelos criminosos no sequestro foi encontrado nas margens do anel viário, em Meia Mata, na cidade vizinha de Içara. Uma caminhonete Honda HR-V. As polícias civil e militar estouraram várias casas. Nenhuma se confirmou como cativeiro. Outros carros foram apreendidos para a perícia. O pai da menina é um empresário e pastor conhecido na cidade e nas redes sociais pelos seus trabalhos.
Mas 24 horas depois, estando em poder dos sequestradores, enfim a notícia mais esperada de todas: a pequena foi encontrada. Neste momento, inclusive, outras equipes estão na rua trabalhando. Então, a investigação, né? A prioridade, como eu falei, é trazer essa criança que estava sendo mantida como refém em segurança. Mas o trabalho de investigação, né? A apuração e a responsabilização de todas as pessoas envolvidas por parte da Polícia Civil, que é a nossa atribuição, continua. Então, neste momento mesmo, outras equipes estão na rua. Oportunamente que nós vamos divulgar com relação à investigação e esclarecer os motivos, enfim, todas as pessoas envolvidas nisso. Várias linhas, né? Na verdade, as hipóteses, inclusive a motivação, as razões de terem sido escolhidas essas pessoas para serem sofrerem esse tipo de crime extremamente grave, é exatamente o que a apuração pela Polícia Civil vai chegar até o fim. Um advogado colaborador foi quem intermediou o resgate. O ponto de encontro foi na cidade de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. Já no posto da Polícia Rodoviária Federal em Araranguá, ela passou por uma avaliação médica e foi trazida de volta a Criciúma, no reencontro com a família. Muita emoção, comemoração e orações. Para amigos e familiares, o momento é de agradecer. Ainda não caiu a ficha, né? Não caiu a ficha ainda, mas a alegria de receber ela de volta, assim, a família está em total êxtase aqui, né? Então a gente agradece Criciúma, agradece a região, todo mundo, né? Uma comoção geral, algo inédito, né? E na nossa região, e não vai mais acontecer não, ninguém precisa criar sentimento de pânico, de medo, não. As coisas estão sempre melhorando, nós temos que ter essa fé, né? Então a família está em paz, a Laura está bem, está feliz, sabe? Chegou com o olhinho brilhando como ela sempre teve, sabe? Os pais estão felizes da vida, está tudo em paz. Sabe, que a Criciúma se alegre com essa boa notícia. Ainda não se sabe o motivo, razão do sequestro. A investigação continua, seguindo várias linhas. Equipes continuam nas ruas até que tudo seja esclarecido. Mas o momento é de comemoração e de muito afeto a essa pequena grande guerreira. Santa Catarina abraça essa família. Que susto, gente. O exemplo da polícia catarinense está de volta a casa. Deixa eu voltar lá, deixa eu voltar em Criciúma, porque agora a perita geral de Santa Catarina está falando. Vamos acompanhar. Desse caso. Agora nós seguimos com o trabalho de processar todos os vestígios com atenção, com diligência, com expertise pericial, aplicando as melhores técnicas possíveis para que a gente possa realmente encontrar a todos os autores, corretamente identificá-los em cada local, para que no futuro possa se ter a correta persecução penal. Nós parabenizo a todos os policiais e peritos, delegados, escrivãos, policiais militares que trabalharam no caso, e por meio de mais essa atuação, a gente reafirma o nosso compromisso de aplicar a ciência para promover a justiça e desse trabalho integrado de todas as forças de segurança de Santa Catarina. E como bem orienta o nosso governador Jorginho Melo, nós estamos aqui para proteger, para servir e para cuidar de todo cidadão. É assim que nós seguiremos trabalhando em eventuais situações em que o crime aconteça. Obrigada, agradecendo a todos. Aí está a perita responsável pelo IGP. A Polícia Científica agora, né? Era o IGP, o Instituto Geral de Perícias, agora virou a Polícia Científica. Muito bem, aí está a perita Andrés falando nessa coletiva. Por neste momento, com a palavra lá em Criciúma, deixa eu ouvir só um trechinho da Polícia Preplar também, esses homens importantes da segurança pública. E simultaneamente mencionamos para que pudesse exercer as suas atividades de polícia judiciária e acionar a delegacia de roubos e sequestros. Acionamos todas as polícias militares, todas a Polícia Rodoviária Federal, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, colocamos nossos policiais de inteligência para que buscassem informações, em cooperação, sempre trocando informações com a Polícia Civil, tendo em vista o bem maior, a preservação da vida dessa menina. Essa sempre foi a prioridade da Polícia Militar, em poder buscar informações, trocar informações e buscar resgatar essa menina e voltar aos seus pais o quanto antes. Todo dia a gente tem os veículos suspeitos, o nosso sistema de câmeras e troca de informações, o auxílio da comunidade também que passou várias informações para nós. Logramos localizar um dos veículos usados, que circulou por vários locais aqui do nosso estado, e com a identificação de um dos criminosos que está à tutela da Polícia Civil.
Muito bem, Polícia Militar, e assim terminou, graças a Deus, terminou bem. Graças a Deus, esse sequestro lá do nosso sul catarinense, cidade que eu tenho um carinho imenso. Que susto, gente, que susto. Parabéns ao trabalho da polícia, né? Vamos fechar essa cobertura com a imagem da criança devolvida para os pais, para a família, no sul do estado, né? Em nome dessa família, as orações, as mensagens positivas. Imagina a emoção dessa família no momento em que a polícia chegou com o carro. Não passa pela cabeça da gente o sofrimento que passou tanto a criança nesse porta-mala, quanto a família, os pais, os amigos lá no sul do estado. Brilhante trabalho da Segurança Pública Catarinense. Garotinha que foi sequestrada em Criciúma, 10 anos de idade, em casa com o pai do jogo do Criciúma. Foi levada por 5 refém dentro desse porta-mala, trocou de carros, não foi agredida, desceu 2 vezes apenas do veículo. Os criminosos fizeram contato no dia seguinte, pedindo milhões de reais e algumas exigências, como, por exemplo, não noticiar o caso. Pois bem, a repercussão foi tamanha em todo o Brasil, afinal de contas, era uma criança sendo sequestrada na frente do pai. Trabalho de investigação. Na noite de ontem, a criança foi encontrada, devolvida para a família, e agora a vida que segue. A gente deseja aí, né, força para todo mundo, para toda essa família, especialmente para essa criança que está de volta ao seio familiar depois desta grande operação de Santa Catarina.